noite, fiel, boa noite. Começando mais um pré-jogo aqui com vocês. Gente, hoje é dia de Juventude Corinthians, às 9h30 da noite, lá no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, tá? Hoje o Corinthians provavelmente vai poupar alguns titulares, né? Fábio Santos com certeza deverá ser poupado, pode até haver o Renato Augusto começando no banco, né? Há uma dúvida entre Mosquito e Adson, então muita coisa pode acontecer até a hora do jogo. A gente só vai saber mesmo 30 minutos antes do jogo, que é quando o VP vai entregar a lista de quem vai sair jogando, tá? Mas para todos os efeitos, o time provável é Cássio, Fagner, Balbuena, Bruno Mendes e Pitão. No meio de campo, Duqueiroz, Cantígio ou Ramiro e Renato Augusto ou Juliano. O ataque, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Até porque tanto Yuri Alberto como Roger Guedes já declararam em entrevistas, e segundo os próprios, até para o próprio VP, que eles não querem ser poupados, tá? Então, provavelmente, pode ser que sejam poupados só no próximo jogo, contra o Atlético Paranaense, né? Porque aí já é o jogo anterior ao jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Embora eu diga para você, jogador jogar assim, num espaço mais ou menos relativamente grande, não dá nada, gente, sabe? Só se o jogador é mais veterano, como o Fábio Santos, o Gil, o próprio Renato Augusto, aí pode ser que influencie alguma coisa. Mas eu, na minha opinião, deixaria para poupar essa galera toda contra o Atlético Paranaense, né? Que é o jogo anterior. Hoje eu jogaria com todo mundo, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, né? Para dar um ritmo de jogo para a galera, né? A menos que ele poupe todo mundo hoje, e aí sim, no sábado, ele jogue com todo mundo para dar um ritmo de jogo, né? Porque veja bem, gente, você ficar poupando é perigoso, porque o Flamengo é um time certinho, né? Ou seja, você fica poupando, quando chega na hora do vamos ver, que nem diriam os antigos, a hora do pega pra capar, né? Então, é importante o ritmo de jogo, né? Até porque jogar de terça e sábado, né? Quarta e sábado, quinta e domingo, não mata ninguém, mesmo para quem é mais veterano, né? Aliás, que o jogador que é mais veterano, ele tem que ter a sabedoria, né? De quando ele saber se poupar e fazer o que ele tem que fazer. Tem hora certa para tudo no jogo, gente, tá? Por que Zico conseguiu jogar até os 40 anos de idade? Ah, porque ele estava no Japão. Não, gente. Naquela época o futebol japonês era bem mais intenso do que o nosso. E ele jogou até os 40 anos. Porque ele sabia a hora certa de dar um arranque, de dar um drible, de se poupar. E é assim que o jogador que é mais veterano ele tem que fazer, gente, né? Porque o Fábio Santos, por exemplo, se ele for e voltar toda hora, uma hora ele vai precisar de um balão de oxigênio ou de um Uber, né? Vamos combinar. Não tem como um jogador de 35, 36, 37 anos jogar de lateral indo e voltando. Se eu fosse o Fábio Santos, já que ele começou como meia nas categorias de base das tricas, eu voltaria a ser meia, né? Aquele meia que nós precisamos para o lugar do Renato Augusto. Nós só temos o Renato Augusto, né? O bunda de urso, ele joga uma partida boa, uma em 1 milhão. Vamos ser sinceros, né? Então precisamos de um cara que quando o Renato Augusto não pode jogar, ele vai lá e, né? O Fábio Santos é esse jogador. Se você pegar jogos dele
nas categorias de base das tricas, você vai ver que ele jogava muito bem de meia esquerda. Tá aí uma boa solução pro Timão, né, gente? Então, eu creio que seria muito mais produtivo, já que o Fábio Santos renovou o seu contrato, ele se tornar um meia como ele era no passado e ajudar o time do Corinthians. O meia, pelo menos, ele não precisa ficar vá, vum, vá, vum, vá, vum. Ele joga naquela faixa central, acabou. Não se cansa tanto, né? O meia, na verdade, ele não marca, gente, ele cerca. Quem marca ali no meio é o volante, ou os volantes, né? Então, quer dizer, ele não teria aquele trabalho, né, que ele tem geralmente como lateral e que ele fica, né? Mas aí vai da pessoa ser inteligente, né? A sugestão tá dada, basta ver se ele vai acatar. E tá dando o que falar no Corinthians o negócio da reeleição, né? E de prorrogar o mandato do Duílio por mais um ano. Tá dando o que falar. Os bastidores do Timão estão efervescentes quanto a isso, né? Eu já dei minha opinião sobre isso, né? Sou favorável, sim, até porque não vejo ninguém melhor que o Duílio. O Duílio já está aí há quase 3 anos, pôs a casa em ordem, merece ter mais um ano, né? E sim, tem que ter reeleição para aquele que faz um bom trabalho. Porque quem não faz um bom trabalho, as próprias urnas vão tirar, gente. Outra coisa, sou a favor do voto do sócio-torcedor. Porque o sócio-torcedor não tem que ser bom só na hora de pagar. Ele tem que ter direito a voto. Aliás, que eu sou favorável até a torcida ter voto. Porque a torcida vai no estádio, paga ingresso absurdo, gente. Estacionamento do estádio, absurdo. Então tem que ter uma compensação, né? Agora, eles estão com medo do quê? De botar o sócio-torcedor e o torcedor e acabar a mamata de certas pessoas? Faça um bom trabalho. E aí você vai poder fazer 4 anos e depois mais 4. Simples assim. Não tem segredo, né? Agora, claro, uma pessoa que chega no clube, só faz caca, quer ser reeleito? Aí tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí vamos dizer que ao invés do símbolo do Timão aqui tá escrito Bozo, né? No mínimo. Então, gente, esse foi o nosso pré-jogo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem com seus amigos. Tá bom? A gente volta depois do jogo, com o pós-jogo e com os melhores momentos. E vai, Corinthians!